Uniclac. Olá, meus amigos! Continuando o nosso mini curso sobre a LC 04, nesta aula nós vamos trabalhar o assunto diárias, né? Gente, diária é o quê? Diária é uma indenização. Indenização é o quê? É uma vantagem. Quais são as vantagens do servidor público? É a famosa GAI, né? G de gratificação, A de adicional e I de quê? I de indenização. Então, diária é um tipo de indenização. Bacana? Vamos lá. As diárias estão previstas no Estatuto, no seu artiguinho 79. Vem comigo aqui. O servidor que, a serviço, se afastar da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território mato-grossense e de outras unidades da Federação, fará jus a passagens e diárias para cobrir as despesas de pousada, alimentação, locomoção urbana e rural. Tá? Algumas explicações. Primeira coisa, gente, a diária tem natureza daquela vantagem que é indenizatória, ou seja, vai te indenizar por algo a mais ou por algo que você fez, né? Então, olha só, primeira característica da diária, gente, caráter eventual ou transitório. Tá certo? Caráter eventual ou transitório. Para outro ponto do território mato-grossense ou para outras unidades da federação. Parou. Ou seja, na legislação, nós definimos aqui dois tipos de diária. Então, você vai ter um valor para diária para o deslocamento aqui no território mato-grossense e outra diária para outras unidades da federação. Com certeza, o valor da diária nacional é maior do que a diária estadual, tá certo? Na sua proporcionalidade, tá ok? Então, diária, primeiro, caráter eventual transitório para ponto do território mato-grossense ou unidades da federação. Aí tem um dispositivo aqui importante, fará jus. Quem fará jus? O servidor a passagens e diárias. Parou. Pergunto para você, papo reto, vem comigo. As passagens, a despesa da passagem está incluso nas diárias, sim ou não? Não, não está. Então, quando você vai ter esse deslocamento, por exemplo, vamos colocar aí, por outro ponto do território nacional, você tem que ter passagens aéreas. Gente, a passagem aérea é separado. Então, você recebe duas coisas. Você vai receber as passagens aéreas e recebe mais as diárias. Olha aí. Então, são duas coisas aqui. Então, é esse dispositivo aqui do Estatuto que permite o Estado de Mato Grosso, olha só, a conceder passagens aéreas para o servidor, primeiro que ele está a serviço. Bacana? Ok. Outro dispositivo importante desse artigo. Professor, essas diárias, professor, eu quero saber, para cobrir quais tipos de despesa? 3 tipos de despesa. Primeiro, pousada, hotel, né? Alimentação e a sua locomoção, que pode ser urbana ou rural, né? Então, esse aqui é o valor da diária, né? Eu já recebi muitas diárias, tá? Eu já fiz aí parte de grupos nacionais, tá certo? Fazia parte de grupos nacionais, então eu recebia lá da administração pública a passagem aérea e recebia também a diária, né? Só que o valor da diária, eu digo para você, principalmente quando eu ia para Brasília, não cobria minhas despesas de locomoção, nem alimentação, nem de pousada, que é o hotel, alimentação e locomoção. Então, esse aqui é o conceito da diária. Muito fácil, né? Parágrafo único. Vem comigo aqui. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Então, está aqui para você, entendeu? Então, você tem aqui meia diária, então o Instituto da Meia Diária. Professor, explica melhor. Tudo bem, eu estou em Cuiabá, eu vou fazer um serviço no Hospital Regional de Caças, eu vou e volto no mesmo dia. Eu vou receber diária? Vou. Vai ser diária inteira ou meia diária? Meia diária, por força do artiguinho 79, parágrafo único. Justo? Justo. Professor, outra hipótese do pagamento da meia diária. Tudo bem, eu vou para Brasília, eu saio na segunda e volto na quarta-feira. Olha só, então eu saio na segunda, recebo uma diária na segunda, recebo na terça 2 diárias
E o retorno, como é na quarta-feira, eu recebo meia diária, tá? Eu recebo meia diária. Então, tem o pagamento da meia diária. Justo? Com certeza é justo. Porque desses três itens que serve para cobrir as despesas da diária, que é pousada, alimentação e locomoção, com certeza o maior valor diz respeito à pousada, né? Sobre diária, temos mais um dispositivo na lei, mais um artiguinho. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias. Né? Olha que coisa interessante. Né? Duas coisas que eu vou explicar que eu esqueci de falar no artigo anterior. Então, diária é somente para a indenização do deslocamento fora do local da sede. Ó. Tá? Então, você vai se afastar da sede, tá certo? Se afastou da sede, tem um decreto regulamentador que vai definir esse tipo de locomoção para vocês, você vai ter que receber. Agora, não foi, você tem que devolver, tá certo? Professor, por que tem que devolver? Gente, via de regra, como é que é o procedimento? Você recebe a diária antes, durante ou depois. Qual que é, em condições normais, o momento do recebimento da diária? Gente, o momento do recebimento da diária é antes. Tá? Então, você recebe o diária antes, tá certo? De viajar. Isso é o normal. Tá? Agora, na prática, não acontece bem assim. Não todas as vezes. Né? Você não foi, você tem que restituir. Você já recebeu o dinheiro. Então, você tem 5 dias para prestar conta e fazer a devida devolução. Parágrafo único. Na hipótese do servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso em igual prazo. Exatamente. Né? Se está a previsão de 4 diárias, voltou no segundo dia, você tem que devolver aí as diárias não utilizadas, mais do que justo, tá certo? Por que isso aqui? Porque diária não é salário, né? Diária é o quê? É uma indenização. Fechou? Um exercício aí para a galera, TRE, Amapá, FCC 2016, cargo de analista. Considere os itens relacionados aos servidores públicos civis da União. 1. Servidor teve despesa com a sua instalação por ter mudado em domicílio de caráter permanente. Olha aí, gente, caráter permanente. Se é caráter permanente, não significa dizer que ele é o quê? Caráter transitório ou eventual, tá certo? Ou eventual. Então, o item 1 não é a diária, né? Olha, no interesse público, passando a ter exercício em nova sede. Ou seja, ele trabalhava em uma cidade, foi para outra, para o interesse público, ele foi de ofício. Ele vai receber o quê? Qual que é a vantagem, né? Então, nós temos aqui, quais são as vantagens? GAI, gratificação adicional e indenização. Esse caso aqui será o quê? Uma indenização. Se estamos falando de indenização, quais são as hipóteses que nós temos? Nós temos ajuda de custo diária, indenização de transporte e auxílio moradia, que é lá para 8.112. Neste caso aqui, ó, ajuda de custo, né? Porque a ajuda de custo, essa aqui é a característica da ajuda de custo. O servidor teve despesas com a sua instalação por ter mudado de domicílio em caráter permanente no interesse público, passando a ter exercício em nova sede. Ajuda de custo. 2. Servidor teve despesas com locomoção urbana por se afastar da sua sede para outro ponto do território nacional a serviço em caráter transitório. Caráter transitório ou eventual são características. Qual o tipo de indenização? Aqui também é uma indenização, só despesas de locomoção. A diária você tem o quê? Despesas, ó. Você tem despesas de locomoção, você tem despesas de pousada e alimentação. Neste caso aqui, a serviço, nós estamos falando de quem? Da diária, tá? Outro tipo de indenização. E, finalmente, o servidor teve despesas por utilizar meio próprio de locomoção. Gente, meio próprio de locomoção. Ou seja, o servidor tem que ser indenizado por utilizar o seu carro. Qual que é o nome dessa indenização? Está claro, indenização de transporte. Lendo aqui, o servidor teve despesas por utilizar meio próprio de locomoção para execução de serviços externos por força das atribuições próprias do cargo. Então, nós temos aí os três tipos de indenização. É uma vantagem que o servidor tem de ser indenizado. Nesse sentido, nós estamos falando de qual gabarito? Então, o primeiro é o quê?
O primeiro lá vai ser ajuda de custo, né? Segundo, diária. E terceiro, indenização de transporte. Logo, este exercício tranquilo, nós temos a letra B de bola. Letra B de bola. Encerrando a nossa aula, temos aqui: não fuja do seu destino se ele parecer difícil demais, porque a vida só oferece provas de fogo aos verdadeiros guerreiros, né? Isso aqui tem muito uma passagem bíblica, né, que a gente gosta de usar muito, né? Cada um carrega o fardo que aguenta, né? Ah, professor, está difícil as coisas, está difícil, está com dificuldade, é porque você consegue fazer esse enfrentamento, porque você é um guerreiro, tá certo? Então você não foge à luta. E com certeza, cara, essas experiências de dificuldade vai te fazer um homem mais forte, tá ok? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique like.